E vimos que o Vinha também não estava tão seguro na lateral, depois acabou no finalzinho sendo substituído pelo Ayrton Lucas. É aquela história, você tem um elenco muito bom, um elenco recheado, mas nem sempre vai funcionar. Falhou no gol? Foi o Pulgar ou foi o Rossi? Ele ataca ali, é coisa de... Pô, na pelada ia tomar esporro. Sim. Aí o Flamengo, com um a mais, ganhando o jogo, depois de uma atuação horrível do Flamengo, o goleiro pega a bola, tem o zagueiro do lado dele pra ficar com a bola, ele tenta um passe forçado pro Pulgar que errou outro domínio. Aí... Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, nesse vídeo você vai acompanhar a imprensa repercutindo ainda o empate do Flamengo na estreia na Libertadores da América contra o time do Milionários. Inclusive, né, eles pontuaram aqui o gol que o Milionários acabou fazendo, né, levando ali o empate, né, de quem é a culpa, né? Foi o Rossi que deu uma pichotada, foi do Eric Pulgar que deu um bote errado, né? Eles acabaram pontuando também sobre essa situação. Galera, o vídeo tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante. Vou deixar aqui os créditos pra galera do Jogo Aberto e também pro canal De Placa, tá? O link deles estarão aqui na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar o que eles falaram sobre o nosso Flamengo. Roda aí, produção! Vamos pensar um pouquinho na partida de ontem. Primeiro tempo, 0 a 0. Com 16 minutos do segundo tempo, a gente viu o Vasque ser expulso, penalidade marcada para o Flamengo. Vai lá o Pedro, converte 1 a 0, um jogador a mais e de repente deu espaço, a defesa estava desorganizada, o Pulgar fora de lugar. E aí o Flamengo acaba tomando um empate 1 a 1 do Daniel Ruiz, que já passou pelo futebol brasileiro, pelo Santos. E acabou sendo este o placar de um jogo que se esperava mais do Flamengo. Se esperava mais por tudo que o Flamengo construiu até esse início de Libertadores. Um time que não sofria gols, um time que controlava o jogo. Até teve controle em algum momento da partida. Pós o gol de pênalti, que para mim aconteceu, e a expulsão também, na minha opinião, corretamente, o Flamengo parece que se acomodou um pouquinho dentro do jogo. E aí o Milionários pegou um pouquinho mais de ânimo, ficou um time mais dinâmico, acho que se ligou um pouquinho mais no jogo. Se você pegar o gol, o Pulgar, na minha opinião, ele erra duas vezes, não só no domínio, porque eu vi uma crítica de que o Rossi tinha saído errado, mas é uma filosofia que o Tite tem, que a zaga do Flamengo tem em sair jogando, até tinha liberdade, é que ele erra o domínio e aí depois ele dá um bote completamente desnecessário, facilitando a vida, né, a ação do atacante do Milionários, e aí vem o gol. E aí, a partir do gol, o Flamengo não conseguiu. Até vi o Alan falando ali, que entrou no segundo tempo, que por sinal entrou muito bem, falando que às vezes o Flamengo precisa colocar os pés no chão, ter um pouquinho mais de tranquilidade. Porque depois do gol de empate, o Flamengo, controlamos o jogo, dominamos o jogo. Na minha opinião, o Flamengo, depois que sofreu o gol de empate, não conseguiu retomar a posse de bola, retomar o controle do jogo. Bom, para começo de conversa, já sem o De La Cruz, que é um jogador importante nessa equipe, o Gerson ainda não está à disposição, o Igor Jesus não foi bem, você citou corretamente, ele foi substituído pelo Alan, e vimos que o Vinha também não estava tão seguro na lateral, depois acabou no finalzinho sendo substituído pelo Ayrton Lucas. É aquela história, você tem um elenco muito bom, um elenco recheado, mas nem sempre vai funcionar. Nem sempre vai funcionar. Você citou o Vinha aí, bem lembrado, Leirão. O gol que ele perdeu poderia mudar um pouco da trajetória também do jogo. Mostra o porquê, né, com todo o respeito, obviamente, que é um grande jogador, teve uma passagem brilhante com a camisa do Palmeiras, mas mostra por que o Ayrton Lucas é o titular, né? Porque ele tem uma dinâmica, ele entrega muito para o sistema ofensivo. Obviamente, quando chega um lateral do calibre do Vinha, o cara que é o titular, ele fica mais ligado, né, ao gol que eu acabei de falar. Provavelmente mudaria completamente a trajetória do jogo, porque o Milionário teria que sair, se expor um pouquinho mais, e aí deixaria espaço aí para esse ataque muito bom que o Flamengo tem. Seguindo na batida. Quem que falhou no gol? Foi o Pulgar ou foi o Rossi? Eu acho essa pergunta ela beira a loucura. O Formiga, eu também acho, tá? Minha opinião é clara que foi o Pulgar. Até por duas vezes, ele falha duas vezes, tá? Sim, falha duas Só vezes. Gente, que o Flamengo tem tempo de se defender depois do suposto erro de passe do Rossi, que você pode achar que ele escolheu errado o passe. Você A tem que execução, achar que ele escolheu. beleza, vamos botar que ele podia ter feito uma escolha melhor. Mas ter era feito uma a escolha melhor. que ele já fez 500 vezes dentro de um jogo. O Flamengo ali ia ganhar 20 metros só no passe dele. E perdeu Ele acerta o passe Ganhou e a 20 metros, direção. perdeu a vitória. Mas não por ele. Cara, a escolha dele, vamos lá, o culpado do gol
obviamente é o Pulgar. Obrigado. Obviamente é o A Pulgar. execução do passe, ela é correta. Ela é correta. A força do passe, Ela é ela é arriscada correta. e Tudo tá certo. E o Pulgar está Tá bom. sozinho. Só que Ele não tá. só que Porra, tá ele não tem mordendo pressão ninguém nenhuma em ali. cima dele. Ele domina errado e aí gera Não, tudo que acidente gera. de trabalho. Só que, vamos lá. E depois Vamos ainda ao toma contexto. um drible assim, ele dá um carrinho, você que gosta de carrinho. Não, ridículo. O O que ele drible que ele tá é ataca ali é coisa de... Pô, na pelada ia tomar esporro. Sim. Ele vai Só que tomar vamos- esporro vamos que pro escreveu contexto. domínio desse jeito, inclusive. Vamos pro contexto geral do jogo? O Inverte Flamengo o passou acento. o jogo inteiro. Tem Já um levou frame não esporro no lá. lance, o lance congelado aí, Não a pode, foto eu do acho. lance. Acho que não pode. E Se troca o puder o acento frame ali. do momento do passe do Rossi, ia ser, mas acho que não pode, né? Nenhuma imagem. Acho que Não, não já pode. não pode. É. Isso, obrigado. Vamos Foi pro chato mesmo. contexto. Vamos pro contexto. O Flamengo passou. O gol saiu aos 84, sei lá por aí. O Flamengo passou 80 minutos do jogo, errando domínio no meio-campo o tempo inteiro. O Flamengo não se achou na altitude, o Pulgar errou domínio, o Igor Jesus errou domínio, o Alan errou domínio, o Arrascaeta errou domínio, todo mundo, o tempo todo. Aí o Flamengo, com um a mais, ganhando o jogo, depois de uma atuação horrível do Flamengo, o goleiro pega a bola, tem o zagueiro do lado dele pra ficar com a bola, ele tenta um passe forçado pro Pulgar que errou outro domínio. É aí e que aí nessa hora a gente tivesse o frame, era... Porque assim, eu tenho na cabeça... Eu tô com a imagem aqui, tá? O Rossi tá aqui, aí tem acho que Fabrício Bruno aqui, tem outro cara aqui. Nossa, botou. Livre, eu vou chegar já lá. Tem dois jogadores do Milionário bem mais à Mais uma frente, distância, no né? movimento de frente, de ataque ao zagueiro, certo? E aí, pega o parente aí, pegando o que você tá falando, de que os jogadores passaram o tempo inteiro errando o domínio e não sei o que, mais valia tu arriscar o cara quase no meio campo do que tu arriscar bem aqui com dois caras que iam receber pressão dos marcadores. Vê o print aí. Quem tá mais livre? Vamos lá. Momento de tensão. O cara no Flamengo. momento do passe. Para no momento do passe. Tá aí, ó. No O momento... Fabrício Bruno não está extremamente livre. Não, mas tem um cara aqui e outro aqui, certo? Sim. Os dois caras estão indo Se ele toca no Fabrício Bruno, qual é a pior coisa que poderia acontecer? sobrar aqui na direita. Esse cara aqui vindo no Fabrício Bruno, certo? Isso, perfeito. E o que o Fabrício Bruno ia fazer? Ou Ah, ele ia eu não sei forçar. o que ele fazia ou com ele ia sua mãe de forçar. Iná, Tá bom, porra. se ele errasse o domínio aqui, o cara não ia chegar a tempo. Tá, mas se ele erra aqui, Cara, qual é o olha onde risco? está o Pulgar. Mas qual é o Olha, risco? olha onde a bola passou. Cara, o Isso Pulgar Eles é estão livre. vendo nudes, tá, Mas ele gente? Eles acerta não o estão passe, vendo. Ele acerta o passe Não e tem o Pulgar risco. erra Só o nude. domínio. Tu fica tá um lance pegando uma difícil. parada de risco, tu fala, beleza, é um risco. Ele acerta o passe. O passe vai certo, no pé do Pulgar. Eu concordo. E ele erra o domínio. Eu pô. concordo, mas ele tomou um... Você concorda que o passe pro Pulgar era mais Gestão arriscado? de risco. Concordo, mas Não dito tinha isso, ele por que ele passou arriscar. esse risco. Mas não tinha porquê. Mas isso é outra questão. Tudo bem, cara. Aí você pode Ele- sentar do com ele depois pacote. e perguntar, filhão, por que você fez aquilo? Aí ele vai te Deveria. falar, mas Espero eu que o Tite tenha acertei o feito isso, passe. inclusive. Eu acertei. O Tudo jogador... bem, cara, os ele do- acertou o passe para um jogador que estava perdido na altitude, errando o domínio Cara, o eu tempo acho, inteiro na boa, e é porque, dificultou. assim, desculpa, se é qualquer outro jogador que não fosse o Pulgar ali, não, que tem gordura, ele tem gordura, Eu porque acho de que o fato Pulgar ele, tá fazendo Você tem ele, gordura? ele jogou Só muito pra mostrar, melhor tem do que muito. pior, né? O Pulgar tem gordura. Muito. Se é outro jogador, Gordura nunca vai se ser esse positivo, passe é gente. pro Thiago Maia, ninguém ia estar discutindo esse lance. Eu ia estar. duvido. Eu No ia geral, estar. tu conhece a Não, Flávia não, eu Desespero? tenho certeza Tu disso. acha que eles iam falar de Eu quem? tenho certeza Se esse disso. passe é pro William Arão, Isso aí. tu acha não, que ia ter debate? Eu tenho certeza disso. Isso aí eu tenho certeza. Mas aí a gente tá pegando um lunático, que é um cara da que é plateia, quem tá pra discutindo basear o esse nosso lance, argumento, pô. Agora Não, tem eu uma tô discutindo esse coisa. lance. Eu acho que o Rossi fez uma escolha Pô, e depois ele extremamente questionável. ele toma um drible ridículo, porra. Toma, a culpa do gol é do Pulgar. Ah, então já A culpa acabamos do aqui. gol do né? Pulgar. Não, Mas a escolha do Rossi é Isso é um lixo de clássico escolha. do The Placa. A gente discorda, concordando, concorda, discordando. Mas é que eu não tô... A Mas escolha do a- cara, ele executa correto, porra. Mas ele Eu- dificulta um cara que não estava bem no jogo. Como eu sou um pouco old school Tá, nessa mas aí coisa... ele não pode ser jogador de futebol, então. Não. Ah, Como então eu tá sou... bom, então o Pulgar não pode como ser eu sou jogador de futebol. Mas bastante... ele estava errando esse domínio o tempo inteiro. Como eu sou E o Pulgar, bastante- em vez de, e o Rossi, em vez de minimizar isso, ele aumentou. E aí, galera, queria te perguntar, na sua opinião, né? Você já viu o lance, você viu o jogo. Quem errou ali no lance, né? O Rossi, que tocou uma bola no meio, ali um pouco forte pro Eric Pulgar. E aí ele acabou errando também, né? Ali o tempo de bola. E depois, na jogada, ele dá um corte completamente, um carrinho infantil, né? Completamente desconcertado na jogada. Quem foi o pivô, né, desse gol do Flamengo? Eu, sinceramente, galera, enxergo que o coletivo, tá? Eu acho que o coletivo errou, tá? Errou o Pulgar, né, de ter errado o domínio da bola e dado um carrinho ridículo. Errou também o sistema defensivo de não ter marcado o cara dentro da área que iria finalizar. E errou o Rossi também,
né, ali na saída de jogo, poderia ter escolhido uma saída melhor do que aquela ali. Não que estava equivocado, mas poderia ter saído pelas laterais, né, pelas pontas. Cara, sinceramente, o Flamengo ontem coletivamente estava muito abaixo. Mas eu queria saber de você, né, nesse debate aí dos caras, quem errou, quem é realmente ali o verdadeiro culpado daquele gol, né, que o Flamengo acabou levando, né? Ó, parte dessa culpa tem que estar na conta também aí do técnico Tite, tá? O Tite que fez algumas substituições ali que não surtiram efeito, e a escalação também, né, em ter poupado o Léo Pereira e o Ayrton Lucas acabou custando caro, né? O Flamengo, que vinha bastante jogos sem levar gols, acabou tomando um gol ali do Milionários na altitude, beleza? Vou deixar aqui os créditos, né, pra galera do Jogo Aberto e também aí pro canal De Placa, tá? O link deles estarão aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você também que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e, é claro, deixa aí o seu like que ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouquinho eu trago mais novidades pra vocês, hein? Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!